Então, eu vou pedir licença para os irmãos. Nós estamos aqui em Bom Retiro sem energia elétrica. O sermão vai ser gravado no celular do Gil. Obrigado, Gil. Estamos no escuro da cidade, mas não no escuro deste mundo, né? Então, ore por nós, quem sabe até o final a luz volta. Então, vou recomeçar o sermão aqui. O povo de Deus fica 70 anos num campo de concentração, às margens de um rio chamado Rio Quebar. Deus mantém 3 profetas enviando mensagem de esperança. Junto ao povo havia o grande profeta Ezequiel, junto com o povo exilado. Em Jerusalém, em ruínas, Deus manteve Jeremias. E na corte babilônica, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, sendo o principal, em termos de uso por Deus, o profeta Daniel. Deus nunca deixou o seu povo sem esperança. E a mensagem de Deus, segundo o profeta Jeremias, e confirmado por Daniel, e sabido por Isaías e Ezequiel, que duraria 70 anos o cativeiro, como durou 430 anos, o período que o povo passou no Egito. Agora voltam para Jerusalém. Primeiramente cercam a cidade, protegem a cidade, uma batalha. Neemias, Esdras. Agora chegou a época, o período, 16 anos depois da chegada do povo, de organizar os serviços religiosos. Então vamos reconstruir a igreja, que tinha sido completamente derribado. O templo, o primeiro grande templo fixo, o templo salomônico, agora o segundo templo. Nesse templo, Jesus colocaria os seus pés. Uma noite eu vou pregar sobre o profeta Ageu. E quando a igreja começa a ser reconstruída, Ellen White diz que as forças do inferno se revoltaram, se abalaram. E então, Deus levanta alguns profetas. Eu vou falar apenas do grande, maravilhoso profeta Zacarias, que significa lembrado por Jeová. Deus não esqueceu a minoria que voltou, porque a maioria ficou rico lá na Babilônia. Construíram casas, tiveram terras, gado, propriedades, ficaram na Babilônia. Voltar para Judá, para Jerusalém, 1.400 quilômetros a pé, chega lá num território pequeno, tamanho do estado do Acre, pobre, miserável, completamente arruinado, invadido por tribos, por animais selvagens. Ninguém queria. Só aqueles que eram fiéis voltaram. E então Deus levanta Zacarias, Ageu, para estimular o povo a continuar. Porque, irmãos, apesar do cativeiro, Deus ainda queria tornar Israel uma nação próspera e abençoada e implantar uma nova terra ainda com esse povo. Esse plano durou até o ano 34. Deus reiteradas vezes tentou. Zacarias nasceu na Babilônia. Foi o primeiro, aliás, quem foi o primeiro sacerdote foi Josué. Era um jovem profeta, mas também sacerdote. O Targum é a tradução do hebraico para o aramaico. Afirma que ele morreu como um mártir. E quando o Targum, irmãos, faz que é a tradução do hebraico para o aramaico, que era a língua que Jesus falava, também Jesus usava mais o grego popular, o grego koiné, a linguagem do povo, mas a língua original de Cristo era a língua aramaica. E então Zacarias recebe várias visões. E a quarta visão de Zacarias, para mim, é a parte mais linda deste profeta pós-exílio. Eu vou ler, são apenas 10 versículos assim. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, primeiro sumo sacerdote pós-cativeiro babilônico, o qual estava diante do anjo que é o Senhor. Isso está no original hebraico. Diante do anjo que é o Senhor, o anjo do Senhor, Jesus Cristo pré-encarnado. E Satanás estava à sua direita para se lhe opor. A palavra Satanás é Razatã, opor é Satã, o acusador. Mas o anjo do Senhor, o anjo que é o Senhor, Jesus Cristo, disse a Satanás, vou usar aqui uma expressão em inglês, shut up,
na nossa língua aqui brasileira, calha a boca. O Senhor te repreenda, ó Satanás, calha a boca. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é esse um toco? A expressão tição no original não é esse um toco tirado do fogo do exílio da Babilônia? Esse toco vai brotar e dele virá o renovo, o Senhor Jesus Cristo encarnado. Ora, Josué, representando a nação judaica, estava com as vestes sujas. Isso aqui é uma visão simbólica, símbolo do pecado, da iniquidade. E o diabo sabia que tinha razão. Josué, trajado de vestes sujas, estava diante de Jesus Cristo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. Jesus estava ali com uma comitiva de anjos. Tirai-lhe as vestes sujas, tire a roupa suja dele. E disse a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes de festa. Mudarei as tuas vestes de imundície para vestes nupciais. E então advertiu a Josué, a nação judaica, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, nação de Israel, remanescente que voltou da Babilônia: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os anjos celestiais. Irmãos, na fundação ou na refundação da nação judaica, os anjos de Deus viriam morar com os seres humanos, que vai acontecer pós-milênio. Houve, pois, Josué, sumo sacerdote, o primeiro pós-exílio, representante daquele remanescente, tu e os teus companheiros que se acham diante de ti, porque são homens de demonstração. Aqui fala, a expressão usa aqui, homem de presságio, mas a palavra mofete significa, vocês são um sinal, uma demonstração, uma representação do que eu tenho de melhor na terra. É uma coisa muito linda que nós vamos aprender aqui. Eis que eu farei vir o meu servo, renovo, o Cristo. Jesus falando dele mesmo. Jesus aparecia nas suas teofanias, teofania, a aparição de Jesus pré-encarnado. E ele fala, eu mesmo vou encarnar. É isso que ele está querendo dizer. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os 7 olhos, o Espírito Santo de Deus. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado desta terra num só dia. Isso refere-se àquele momento atual, quando Deus declara, Deus imputa a sua justiça, Deus comunica a sua justiça, Deus atribui justiça àquele que crê, mas também a cruz de Cristo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho, o seu próximo, para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Irmãos, é interessante como Deus guia as coisas, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu nunca preguei com um computador, nunca. Não uso computador para pregar. Ou eu faço um esboço, ou eu escrevo na Bíblia, ou eu prego o sermão que eu tenho de cabeça. Mas como não repito sermão, por causa da internet, a pessoa sabe que é sermão repetido, eu faço mais sermão, nunca prego. Mas eu resolvi tirar uma foto que eu tinha selecionado lá no escuro, falei, vou colocar no celular e vou colocar no computador. E deu tempo de acessar a internet e jogar aqui o que eu quero pregar. Então, irmãos, tirando algumas aplicações para a nossa vida aqui, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Ele estava diante do anjo do Senhor, e o diabo veio ali acusá-lo. E realmente, irmãos, o diabo tinha razão. Nós não somos merecedores, mas uma das coisas mais lindas, irmãos, jamais um cristão deve ter baixa estima, baixo respeito pessoal. Nós valemos o sangue de Jesus Cristo. Amém. Nossos méritos para a salvação, e não se escandalize, porque é isso que a Bíblia quer dizer. Trapos de imundície significa os panos que as mulheres usavam na sua menstruação, período menstrual, seriam mods.
e elas usavam aquele pano, onde o sangue, as impurezas eram eliminadas, lavavam aquele sangue, usavam novamente, não sabe quantas vezes, como eram as fraldas antigamente. Então, o profeta Isaías usa uma linguagem forte para dizer: você, para entrar no céu, o que você tem para oferecer a Deus é um mods, sujo. Todavia, a justiça de Jesus, o amor de Jesus colocado sobre você, imputado, comunicado, você é declarado salvo, você tem o valor do sangue de Deus. Amém. Nós não temos méritos, mas nós valemos aqui o preço que o céu mandou pagar por nós, o sangue de Jesus Cristo. Amém. Não prata, não ouro, não terra, não gato, não cavalo. O sangue de Jesus. O céu olha para essa terra, para a sua igreja, e atribui valor, porque Jesus veio aqui, o céu deu o melhor que tinha, sem ter nada mais para dar, como eu gosto de repetir várias vezes. Josué também é chamado de Jesua, ou Joshua, é uma transliteração do nome hebraico, ele representa o povo de Deus. Eu já falei aqui, a expressão anjo do Senhor no hebraico significa o anjo que é o Senhor. Quantas vezes, queridos irmãos, eu gosto muito de pensar que após o pecado, Deus não conseguiu ficar sem um homem. Nós nunca vamos entender esse amor. Irmãos, quando o pecado entrou, Deus já tinha uma provisão. Deus não foi pego de surpresa. Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo se reúnem. E ali no concílio da divindade, Cristo diz: eu vou. Voluntariamente, eu vou. Já havia um propósito, um plano. Mas dá a entender que não sabia quem viria. Veio o Filho Jesus Cristo, pré-encarnado. Então, irmãos, guarde uma coisa na sua cabeça. A partir de Gênesis 3, quando você lê a palavra Deus, Senhor, Senhor dos Exércitos, Arnold diz: depois da entrada do pecado, Deus, o Pai, jamais entrou em contato com a raça humana. Jesus disse: nunca ninguém viu o Pai. O Deus de todo o Antigo Testamento não é Deus o Pai, é Jesus Cristo, o Filho. Todavia, uma das coisas mais lindas que o dom profético descreve, e a Bíblia também, que Deus o Pai virá com seu Filho Jesus para buscar você e eu e nos levará para o lar celestial. Amém. Há uma expressão em Romanos que cada vez que eu leio me emociono. Deus o Pai amava o seu Filho Jesus Cristo, mas quando Jesus Cristo morreu por você e por mim, Deus o amou ainda mais. E Cristo veio aqui, nasceu, viveu, ministrou, curou, pregou, crucificado foi, ressurreto, sepultado, ressurreto, assunto ao céu, e disse: vou enviar outro. O outro, ali no grego, é o alós, outro da mesma espécie. Dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma blasfêmia. É muito claro na Bíblia, no dom profético, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Então vem o diabo e diz assim: você é sujo, você está sujo, você tem pecado. Jesus fala assim: ele tem pecado. E daí? Arreda Satanás. O propósito da profecia, irmãos, é mostrar que o diabo, como estudamos na lição, ele tem limites na sua atuação e também na sua fala. Quando ele se levanta para te acusar, não aceite a acusação do diabo. Eu e você somos pecadores, mas nós somos salvos não porque merecemos, mas porque uma graça nos foi dada. Amém. Quem pode dizer? Davi diz assim: Senhor, se o Senhor contemplar a iniquidade, quem vai salvar? Eu estava na casa do querido Vânio, e ali estava a Lívia, e eu perguntei para ela, muito sábia, muito estudiosa da Bíblia, achei que ela não ia responder. Então falaram que ela é muito ensinada na Bíblia. Eu falei: Lívia, já que você sabe bastante da Bíblia, me fala a lista das improváveis. Ela gosta de genealogias.
E eu não sabia que ela sabia disso, porque é uma questão teológica. Fala para mim, já que você gosta de genealogia, em que genealogia está a lista das improváveis? E ela começou. Rabi, uma prostituta. Ruth, uma ex-pagã. Maria, uma adolescente de 16 anos. Quem mais? Tamar, que adulterou com o sogro. Está faltando uma aí. Tamar, Rabi, Ruth, Maria e Batseba. Você coloca na genealogia de Jesus Cristo uma ex-prostituta, uma adúltera, uma garota de 16 anos lá de um recanto da Galileia, uma cidade que era conhecida como, se fosse assim, uma grande favela moralmente falando. Elas improváveis. Mas Rabi, Ruth, uma pagã convertida, uma prostituta, uma adúltera, duas adúlteras, estão na lista das mulheres que passaram pelas gerações. Dali vem Jesus Cristo. Para mostrar o que, irmãos? Você acha que essas mulheres não estarão no céu? Você acha que o Davizinho foi para o céu e a Batseba? Não! Eu quero ver quando Davi encontrar Urias, que era um heteu, capitão convertido à fé judaica, um prosélito. Lógico que vão estar convertidos, mas eu acho que o Davi vai chamar o Urias lá no canto de uma árvore e dizer assim: Urias, você me perdoa, esse homem aqui é Salomão, mas não é teu filho, mas é da tua mulher. Lógico que não vai ter essas conversas. Só a graça de Jesus Cristo sobre Raabe, Ruth, Tamar, Batseba e Maria, né? Maria, uma garota de 16 anos, uma improvável. Satanás gosta de acusar, mas Jesus gosta de defender. O diabo vem ali, irmãos, para acusar como um adversário. E Josué intercedia diante do Senhor. E Jesus disse: cala a boca, Satanás, sai daqui, some, esse é um toco. Imagine, irmãos, a gente faz fogo aí, mato, né? Depois segue um toquinho, carvão, queimado, isso significa um tição. Como é que vai vir vida daquilo ali? Quem de nós é capaz de pegar um pedaço de carvão? Agora eu tenho um carvão de um pinheirinho araucária. Agora eu vou plantar para brotar um pinheirinho. Sou um louco. Mas o poder de Deus é isso, para mostrar que para Deus não importa, pode ser um carvão, mas desse carvão nasceria nação, e desse carvão uma árvore, e ali viria o renovo, o broto. É um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Vestes sujas, sim. A nação de Israel estava ainda cheia de pecados, mas Deus remove as vestes, perdoa os pecados e restaura o favor de Deus. A nova veste representa a justiça imputada de Cristo, diz Ellen White, de patriarcas e reis, profetas e reis, melhor dizendo. Justiça imputada. Irmãos, a justificação pela fé é o nosso título para o céu. E a santificação pela fé é o nosso preparo para o céu. O nosso título e a nossa adaptação. E então Josué estava com um turbante sujo, e é colocado um turbante limpo, e esse turbante devia ser escrito santidade ao Senhor. Irmãos, quando a gente estuda a palavra santo, aquele irmão ali é santo, é melhor que o outro. Não é. Paulo sofreu muito por causa de uma igreja que ele fundou, Corinto, uma igreja portuária cheia de problemas morais, sexuais, fornicação, adultério, incesto. E ele escreve aos santos de Corinto, banda de pecadores. Lógico que ele foi duro na primeira carta, mas ele diz assim: vocês são santos, vocês foram separados por Deus. Santo é aquele que é separado por Deus para uso sagrado. Um turbante limpo, santidade ao Senhor.
O turbante, antigamente indicado para o sumo sacerdote, levava a inscrição santidade ao Senhor. A colocação do turbante limpo sobre Josué significava que os seus pecados tinham sido perdoados e que ele estava qualificado para o santo ofício. Sacerdote e povo foram restaurados ao favor divino. Irmãos, o povo passa 70 anos, uma minoria volta, Deus restaura ao favor. Isso é uma simbologia de nós que muitas vezes vagamos no erro, no pecado, passamos pelas consequências do pecado, mas quando voltamos somos recebidos como filho pródigo. O que o pai fez quando o filho voltou lá sujo, fedendo porco? Colocou um manto limpo sobre ele. A história, a parábola é a história do filho pródigo. Representa a história do ser humano, da humanidade, é o planetinha Terra. Estamos aqui comendo bolotas desse mundo sujo, mas o Pai nos aguarda. O Pai mata um novilho, cevada, um bezerro. Jesus usa a linguagem do povo. É ovelha, é semente, é gado, é boi, é cavalo. Eu amo isso, é peixe. Jesus não era um alienado, irmãos. Ele era humano. Uma das coisas que eu mais amo, eu tenho sermão em João 21. Pedro desistiu do ministério. Havia negado Cristo, voltou 360 e poucos quilômetros para o norte, para Galileia, chegou lá na bacia da Galileia, que até hoje tem peixe. O Monte Hermon, lá na Síria, ele congela no inverno, uma montanha enorme, e ele derrete na primavera, e no verão enche a bacia da Galileia, coisa mais linda. Isso se repete por milênios e milênios. Pedro vai pescar. Quando diz eu vou pescar, está dizendo, estou decepcionado, vou voltar para a minha velha vida. Vou pescar, quer dizer, acabou para mim, vou pescar. Jesus, sabendo, ressuscita assim, diga para Pedro que eu vou atrás dele, lá na Galileia. Aí Cristo ressuscita na Judéia e caminha 360 e poucos quilômetros. De Jerusalém, ali a Cafarnaum, 368 quilômetros. Chega ali, fica assim, ó. Noite toda, em pé na praia. E eles lá, jogando a rede para cá, jogando a rede para lá, noite toda. Pedro e mais 7. Amanhece o dia, frustrados, zero peixe. 90 metros da praia, amanhecendo o dia, Jesus pergunta, filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Serraçãozinha da manhã. João diz, não pegamos nada. Jesus diz, lancem a rede do lado direito. Aquela voz, aquela ordem era ouvida. 153 grandes peixes. João diz, Pedro, é Jesus. Pedro mergulha, sai nadando, 90 metros. Não sei o que aconteceu ali, a Bíblia não narra, mas Jesus mandou ele voltar, vai lá ajudar o povo a tirar os peixes. E a Bíblia diz, quando chegam na praia, Jesus Cristo, já ressurreto, em um novo corpo, ele tinha feito fogo, e ele tinha feito pão, e ele tinha assado peixes. Jesus Cristo, Deus, preparou comida, não uma comida diferente do povo da Galileia, peixe com pão. E Jesus comeu peixe assado ali na presença deles. E aí, como acontece com a nação após o exílio, pergunta para Pedro, você me ama, Pedro? Tu me amas? Palavra filéu, eu te filéu, amor amigo, amor fraterno. A terceira palavra em grego é tu me ágape, tu me ama com amor divino. E aí Pedro cai e diz, Senhor, eu não consigo. Tu sabes todas as coisas, só consigo te amar como um amigo. E aí Pedro é reconvertido e ele é reconduzido ao ministério, porque na cabeça dos apóstolos e dos irmãos, Pedro não merecia mais ser um apóstolo. Tinha negado Cristo. Mas Pedro se humilhou e se arrependeu. Judas não.
e ele é reconduzido ao ministério. Ele volta ao favor divino, e de covarde se torna o maior pregador da igreja. Da conversão de Paulo, o Espírito Santo usando ele para levar num sermão 3.000 pessoas a Cristo. Depois, no segundo sermão, 5.000 pessoas aceitaram Jesus. E ali, junto a pequena orla da bacia da Galileia, que é um mar de água doce, dá 10 por 20 quilômetros, deságua, cai lá no Mar Morto, atravessa o vale ali, onde tem muitas plantações verdejantes. Jesus sai com Pedro, põe a mão nas costas, vamos bater um papo. E João falou assim: não, mas eu aqui estando perto de Jesus. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, um dia você vai morrer crucificado. Estenderão as tuas mãos. Aí Pedro deu uma olhadinha assim, e Jesus descerrou todo o futuro de Pedro, contou tudo o que aconteceu com ele, até a morte dele. Por isso que ele morreu e falou assim: eu já sei que vou ser crucificado, mas não como Jesus Cristo, me põe de cabeça para baixo. Isso é um fato real, histórico. Aí Pedro, ainda na sua humanidade, olha como o ser humano é falho, olhou e disse: Senhor, agora que eu sei tudo sobre mim, e João, me conta. Aí, Pedro, cabeça dura: Pedro, o que te importa saber dos outros? Cuida da tua salvação. Quanto a ti, segue-me tu. Não olha para a vida alheia. Irmãos, restaurar ao favor divino é um ato de Deus constante até que feche a porta da graça. E então Deus alerta o seu povo: grandes bênçãos seguiriam a obediência. Irmão, Deus não pode obedecer um desobediente. Deus estaria fortalecendo aquilo que é errado. Deus muitas vezes tira a bênção para a pessoa cair em si, e muitos não caem. E diz: um dia você estará entre os anjos, entre estes se encontra aqui. Ellen White diz que os anjos assistentes de Jesus naquele local, naquele dia. Houve, pois, a importante natureza da promessa, prestes a ser feita, exigia a completa atenção do sacerdote. Vocês são homens de prodígio, de presságio, vocês são um sinal que eu tenho, vocês são a demonstração do que eu tenho. Irmãos, o que Deus tem aqui na terra? Um estádio de futebol, indústrias, sejam as mais poderosas do mundo hoje, as famosas Big Techs. Vou dar um exemplo de... Essas não são Big Techs, são empresas de aplicativos, né? A maior rede de hotel do mundo não tem um quarto. Airbnb. A maior rede de hotéis do mundo não tem um quarto. A maior empresa de táxi do mundo não tem um carro. O Uber, se bota no aplicativo, chama. Tem qualquer pessoa te buscar. Quem aprendeu, parece que em Bom Retiro também tem Uber. Pelo menos o Gilmar falou que tinha. O que Deus tem aqui? Um Uber, uma Airbnb, uma Microsoft, um X, a Tesla. O que Deus tem aqui? Deus tem a sua igreja, fraca, imperfeita, defeituosa, mas é objeto do amor e da atenção de Deus. A igreja não é perfeita, mas é o que Deus tem, e é objeto do seu amor, do seu interesse, do seu trabalho. Cada vez que você assiste, nós assistimos desde o ano 2000, todas as conferências, as reuniões da Conferência Geral. Coisa mais linda, irmãos, a nossa igreja tem duas grandes características. A nossa igreja é negra e a nossa igreja é jovem. E mais de 60% são mulheres. Lembro muito, todo mundo cantando o hino Ó que esperança. Tinha no meu lado alguns japoneses, alguns africanos, na minha frente eu não sei que povo era aquele, e a gente em português, ó que esperança, cantar, e o povo olhava para a gente, e não entendia nada, vamos cantar, e ria, e todo mundo cantando em várias línguas, 85.000 pessoas no estádio. É o que Deus tem. A White dizia ali que Deus derrama a sua graça. Ah, irmãos queridos, logo nós seremos convidados para debaixo da figueira e da videira, um símbolo de paz e segurança, alegria e prosperidade que jamais vão passar. Aqui nesse mundo nós temos vislumbres de paz, vislumbres de alegria, momentos.
mas passa, como a dor também passa, mas logo estaremos para sempre com Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, finalizando, Deus não é apenas fiel às suas promessas, Deus é fiel a seu Filho amado e não condenará seu povo por pecados pelos quais seu próprio Filho foi condenado. Deixa você entender o que eu li agora. Deus não vai condenar um pecador que foi salvo pelo sangue de Jesus. Eu vou ler a frase de novo, ver se você entende. Deus não é apenas fiel às suas promessas, Deus é fiel à cruz de Cristo, seu Filho amado, e não condenará você e eu por pecados pelos quais Jesus Cristo já foi condenado. Você não é condenado. A Bíblia diz, Romanos 8, verso 1 e 2, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Amém. Então, para finalizar, você conhece o ABC da salvação? Salvação não é um ponto, é uma jornada, é um processo. A Bíblia usa 3 expressões para salvação. Diz assim, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez justiça perante Deus e a lei de Deus. Isso aconteceu fora de nós. É um ato legal. É um assunto resolvido. Então Jesus nos salvou da condenação do pecado. Lá no passado, aceitamos Ele, não temos condenação. Hoje nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Somos pecadores, mas o pecado não reina, não domina a nossa vida. Mas nós não estamos salvos ainda da presença do pecado. Ellen White diz, nunca diga que você já está salvo sem estar dentro do céu. Como é que eu vou dizer que eu estou salvo se eu estou aqui, posso cair da graça de Deus? Abandonar o Evangelho, apostatar. Salvação completa só depois da glorificação e do arrebatamento, que logicamente não tem como ser glorificado sem ser depois arrebatado. Fui salvo da condenação, lá na cruz, Jesus pagou o preço da condenação. Condenação do pecado, estou sendo salvo do poder, o pecado tem um poder destrutivo. Deus está me salvando disso aí, santificação. Mas um dia Deus vai tirar isso dentro da gente. Não seremos mais mortais, mas imortais. Agora eu pergunto, querido irmão, querido amigo, querido familiar aqui de Bom Retiro, pelo que vale a pena a gente perder o céu? Vivemos aqui na igreja, conhecemos o Evangelho, Deus deu aí, vou dar um exemplo do meu pai querido que eu tanto amo, 86 anos, só para se preparar para ir para o céu. Irmãos, a vida aqui é isso, é se preparar para ir para o céu. Não quer dizer que você não possa ter alegria da natureza, dos animais, da roça, do gado, do cavalo. Aliás, comprei uma essa semana. Não aguentei a tentação. Como é que fala quando é pequeno? Potro. Eu ia falar broto. O nome dele vai ser alvo. Para nunca esquecer o meu alvo de vida, o céu. Então o pastor Gilson tem um cavalo campeiro, chamado alvo. Tem 1 ano e 6 ou 7 meses, não sei. Vai ficar guardado lá até o final do ano. Depois eu vou domar ele lá com 3 anos. Eu não, alguém vai domar, né? Vou ter o nome de alvo. O nome do pai dele é Respeito, e o nome da mãe dele é Abre Portas. Uma égua P.O. por origem, um pai por origem, e ele já tem um documentinho dele. Eu como cavalo, registro do cartório. Que nem uma vez um rapaz muito humilde queria casar com uma moça muito humilde. Um pedreiro e uma mocinha cuidava das casas limpando em Curitiba. E eu então falei, o pastor vai fazer um casamento, vai dar a festa. Aí você fiz um casamento, com todas as pompas de um casamento normal. Os irmãos me ajudaram, fizemos um coquetel, paguei o hotel de 2 noites. Acho que aquele hotel quase foi derrubado, coitado do casal. Tanta ansiedade estava aquele moço. E aí, conversando os detalhes do casamento, ele perguntou, pastor, eu preciso passá-la para o meu nome? Ele era muito
tadinho, não tinha conhecimento. Eu falei, precisa? Como que eu faço, pastor? Vai no Detran daquela época, tira o decalque dela. O que é decalque, pastor? Vai lá que eles vão te ensinar. No Detran, eu falei, para passar por nome tem que Detran. Aí vê número de motor, chassi, pastor, é muito complicado. Eu falei, passar por nome. Aí eu falei, rapaz, não usa essa expressão, vou botar ela no meu nome. Não é carro. Tem certas coisas que é engraçado, né? Irmãos queridos, Deus nos abençoe. O propósito da profecia é você ter confiança que quando o diabo te acusa, Deus o cala. Não fique carregando culpa, confesse e abandone o teu pecado. Jesus veio para te salvar, o diabo veio para te acusar, mas quando ele levanta a sua mão, você é pecador, mas você tem um Salvador. Amém. Olhe para Cristo e seja fiel. E quer ser abençoado, seja obediente. Não quer dizer que não vai ter lutas e provações. Você vai cantar, tio? Não tem mais? Agora pegou? Então vamos ficar em pé, vamos cantar o hino Ó Que Esperança, todo mundo sabe de cor. Ou quem sabe, aquele a música fala que sobre, como é que é? Uma mansão no monte, como é que é? Mansão no monte. Mansão sobre o monte. Vânio toca tudo. Você não toca de ouvido? Não. Pior gente que não toca nem com inário. Então vamos cantar a capela. Vem cá o Ministério Louvor. Pastor Joel. Pastor Joel, né? Pastor Joel, vem cá. Vamos cantar. A gente está acostumado com esse negócio, né? Não sabe nem os hinos de cor. Vou pedir que o pastor Joel esteja comigo. Fazer uma oração dupla. Você que está assistindo, oramos por você no início, pregamos aqui no escuro, estamos aqui adorando a Deus e vamos orar, o pastor Joel e eu. Vamos lá, vai, ô Vânia, vem cá para nós, dá o tom para nós não sair lá em cima. Do dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, donde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças, a correr e a brincar. Bem alto. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. O propósito da profecia de sábado foi o arrependimento. Sábado anterior, o dia do Senhor. Hoje, grande propósito da profecia, calar o diabo.
Porque Deus faz uma profecia com a intenção de cumpri-la. Condicional quando depende da parte do homem e incondicional quando depende dele só. Ele cala o diabo. Amanhã eu vou pregar o propósito da profecia, fortalecer a nossa esperança. Espera-o, porque certamente virá. Pregarei sobre o profeta Abacuque. Pastor Joel, querido, faz oração de gratidão, eu faço oração de petição. Nosso bondoso Pai Celestial, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça tão maravilhosa. Amém. Obrigado porque, apesar de nossas falhas e pecado, o Senhor é aquele que nos perdoa, que nos cobre com o Teu manto de justiça. Amém. Obrigado por nos lembrar de tão grande amor nesta pregação. Obrigado por nos lembrar que o Senhor não se esquece de nós, de que apesar de termos um inimigo que nos acusa, o Senhor é aquele que nos ampara e nos liberta de todo o mal. Amém. Obrigado também, Senhor, por nos dar esperança não somente neste mundo, mas acima de tudo no mundo por vir, onde teremos paz sentado à beira de árvores frondosas. Amém. Amém. Obrigado pelo Teu amor tão magnífico em nossas vidas e pela Tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, Senhor, crava o nosso nome no livro da vida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Pai, que essa breve existência aqui tenha valido a pena, porque o Senhor imputou sobre nós a Tua justiça, nos livrando da condenação do pecado, hoje do poder maléfico, maligno do pecado, e um dia nos salvará de Sua presença, onde imortalizados seremos, e a eternidade será o nosso lar, com Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Clamo a Ti, Senhor, por favor, o que colocamos ali em petição, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, responde, Pai, segundo o Teu querer, porque a Tua vontade é boa, agradável, perfeita, faça-se a Tua vontade. Amém. Desta igreja amada que deixou o conforto da sua casa, deixou os animais guardados para vir à igreja, que todos possamos voltar na segurança do Senhor. Amém. Aqueles irmãos que assistirão o sermão do escuro e no escuro, pregado foi, que sejam iluminados, que o Senhor abençoe todos os pedidos, as petições que foram feitas. Amém. Que o nome de Jesus Cristo seja a senha da nossa vida aqui, o nosso título para o céu, o seu perdão, o seu Espírito em nós, a santificação, a adaptação para o céu. Amém. Nos leva com o Senhor e para o Senhor um dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.